Fala turma, tudo bem com vocês? Neste novo episódio do quadro Enriquecidamente, vou mostrar para vocês de maneira objetiva, direta e sucinta, em no máximo 6 minutos, que é a ideia deste quadro, quais são os efeitos da alta ou da baixa da Selic na sua vida, no país, na economia e nos seus investimentos. Não vai ter slide, é só um bate-papo da maneira mais objetiva possível para você entender realmente o que quer dizer quando o governo sobe a Selic, baixa a Selic. Vamos começar do início. Primeira coisa, um governo como um todo, ele quer subir a taxa básica de juros do país? Sim ou não? Essa é a primeira premissa que você tem que entender. A resposta para essa pergunta é não. O governo nunca quer subir a taxa de juros do país dele. Por quê? Ele paga a taxa de juros. No caso do Brasil, se você investe no Tesouro Direto Selic, o governo te paga a taxa Selic, cuja qual ele controla. Então por que ele vai aumentar o quanto ele te paga? O primeiro ponto é esse. Por que isso é importante? Se você entender que o governo não quer subir a taxa Selic por livre e espontânea vontade, por assim dizer, quando ele sobe tem que ter algum outro motivo. Qual é o motivo que faz o governo aumentar o custo da dívida dele? Vamos lá. O primeiro ponto é esse, que o governo não quer subir a Selic de maneira geral. Porém, a Selic ela é a taxa referência de crédito no Brasil. Porque, na teoria, o governo ele é a instituição mais segura que existe, portanto, que tem no balanço risco-retorno, tem o menor risco, deveria ter o menor retorno. Então, a Selic, ela meio que dita como que vão ser todas as taxas de juros no mercado. Ou seja, quando a Selic está baixa, é fácil a tomada de crédito, e o crédito é o combustível da economia. Quanto mais crédito pode ser tomado, ou seja, usar dinheiro que você não tem para comprar produto, criar emprego, movimentar a economia, isso aquece a economia como um todo, gera mais emprego, gera mais negócios, aumenta o consumo. Então o crédito é a chave da economia funcionar. E com a Selic baixa, é barato tomar crédito, ou seja, o dinheiro é barato. Só que com o dinheiro barato, o que acontece? O consumo se aumenta muito grande, aumentando o consumo, o que acontece com a inflação? A inflação sobe, porque tem mais consumo do que produção, ou seja, tem mais demanda do que oferta, os preços sobem. O governo agora quer a inflação? Não, o governo não quer a inflação. Então o que ele faz com a Selic para controlar a inflação? Ele sobe ela, deixa o crédito mais caro. O crédito ficando mais caro, tira-se dinheiro da economia, por assim dizer, tem menos empréstimo de dinheiro, a dívida acaba sendo mais executada, isso esfria a economia, por consequência, abaixa-se a inflação. Nenhum governo quer que a inflação aconteça. A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Se o que você comprava com R$100 há um ano atrás você não compra hoje, é por conta da inflação. A inflação deixa as coisas mais custosas, as coisas mais caras. Um outro motivo para o governo subir a taxa Selic e elevar ela é controle cambial. Como assim? O Brasil que tem o câmbio livre, por assim, é o câmbio sujo, porque o Banco Central ele interfere um pouco de colocar dólar, tirar da economia, mas é um câmbio flutuante. Quando a taxa de juros do país sobe, concorda comigo que o estrangeiro olha, opa, o Brasil está pagando mais, então eu vou lá investir. E investe em dólar. Então entra dólar, entra câmbio no Brasil. Quando entra dólar, isso aumentou o quê? A oferta ou a demanda? Aumentou a oferta. Quando aumenta a oferta de alguma coisa, o preço tende a cair. Então subir a Selic também serve para regular o câmbio. E essa aula eu estou gravando em 2021, não sei quando você está vendo ela ou não, mas a ideia central da alta da Selic já prevista para 2021 é o controle da inflação e o próprio controle de câmbio. E quando a Selic foi abaixada forçadamente em 2020, foi para estimular o consumo, porque as portas estavam fechadas devido à pandemia, não tinha consumo, não tinha emprego, então era facilitar a tomada de crédito e estimular o consumo. Em uma situação de pandemia, que não é uma situação necessariamente padrão. Mas a ideia do governo de subir e descer a Selic é muito para regular o quanto ele está pagando, que ele quer pagar o mínimo possível para conseguir não gastar dinheiro com a dívida pública e conseguir arrecadar dinheiro ainda sendo atrativo, não gastar dinheiro com a dívida e gastar dinheiro na teoria com economia, com infraestrutura, saúde, educação, tudo que o governo deveria prover para o país. Só que pense na seguinte metáfora, a melhor metáfora que eu consegui criar até hoje, se alguém tem alguma melhor, deixa aqui nos comentários. A economia ela é como um carro, ela é um carro. A gente quer que o carro vá o mais rápido possível para a economia acelerar. Só que a Selic ela é um freio, a Selic ela freia o carro. E o freio tem que ser tão melhor quanto pior for o carro e pior for a estrada. Agora, você faça a sua analogia do quão bom é o carro do nosso país. Perfeito? Então, esse é um overview da Selic para a economia, para o país e no nosso dia a dia de afetar o preço das coisas. Para os investimentos é um pouquinho diferente, não foge desta analogia, mas pensem comigo, para suas ações, investimentos de renda variável no longo prazo. A uma ação
ela também tem dívida. E se a tomada de crédito está mais custosa, isso torna a dívida das empresas mais custosas, tende a prejudicar o resultado delas. Além do fato que o valor de uma empresa hoje nada mais é que todos os fluxos de caixa futuros dela, ou seja, o que ela vai dar de resultado previsto, trazido a valor presente. O dinheiro do futuro, quando traz para o presente, ele é descontado a uma taxa de juros que é o risco. Quanto maior a Selic, maior o risco. O resumo disso, tá? Não se foca nas contas, foca no conceito, quanto mais arriscado é o país, maior a taxa de juros dele, menos vale uma empresa hoje. Então isso tende a gerar uma desvalorização das suas ações no curto prazo. Porém, é uma medida necessária para controle inflacionário. Isso não adianta nada, a Selic está baixa, a inflação está explodindo, o dinheiro derreter todo o poder de compra que ele tem. Para fundos imobiliários acontece um efeito parecido, mas não pelo mesmo motivo. O fundo imobiliário tem um risco entre a renda fixa e as ações. Legal? Ele tem um dividendo mais previsível porque é derivado de aluguel, só que quando a Selic passa a pagar mais, as pessoas comparam o prêmio do fundo imobiliário contra o prêmio, por exemplo, do Tesouro Direto Selic. Se de repente o dividendo do fundo imobiliário está perto do Tesouro Selic, as pessoas vão sair do fundo imobiliário e ir para o Tesouro Direto Selic, que é mais seguro e paga parecido. Então isso tende a gerar uma desvalorização dos seus fundos imobiliários no curto prazo. O que na realidade, do meu ponto de vista, não tem nenhum sentido, porque o aluguel não saiu, o locatário não saiu, continua um bom fundo. Em termos do contexto da carteira, legal? Ah, então é hora de comprar fundo imobiliário? Não estou falando isso. Não dá para prever quando é hora de comprar e quando não é hora de comprar. Você pode comprar porque achou que está baixo, o fundo vai e quebra, o locatário sai, rompe o contrato, tudo vai por água abaixo. Para os títulos de renda fixa pós-fixados, tem uma valorização. Está pós-fixado no CDI, na Selic, acaba ganhando mais quando a Selic sobe. Só que esse ganho a mais, ele é um ganho nominal, não um ganho real. O ganho real é o ganho acima da inflação. Se o ganho não existe acima da inflação, não adiantou nada. Então, por exemplo, você ganhou, Selic está em 12%, só que se a inflação foi 10%, você ganhou 2%. Selic está em 2%, a inflação foi 0%, você ganhou 2% também, simplesmente dizendo. Então, cuidado com o aumento do ganho nominal, não em relação ao ganho real. No longuíssimo prazo, é uma medida expansionista e contracionista que o governo faz quando ele aumenta ou abaixa a Selic em uma das 8 reuniões do Copom ao longo do ano. No longuíssimo prazo, o que importa é o balanço, não se ele está subindo ou está descendo. É o equilíbrio entre inflação, câmbio e economia sendo desenvolvida. Certo? Gostou? Deixa o like aqui embaixo. Falei um pouco mais rápido para não tentar passar do meu limite de 6 minutos, já bateu 7,5, mas é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo. Um abraço.